Amém. Gratidão em todas as circunstâncias. Ser grato a Deus. Agradecer a Deus em todas as circunstâncias. É uma tarefa fácil? Me responda. Não mesmo. É difícil demais. Ser grato a Deus é muito difícil o tempo todo, porque às vezes somos gratos quando recebemos uma bênção, a famosa bênção. Quando vem alguém e faz assim, tem uma chave para você, aí é fácil ser grato. Aí quando alguém bota a mão ali, você sente um queimor aqui por dentro, é grato. Mas quando nada vai bem, quando as coisas estão acontecendo totalmente fora da sua realidade, será que nós estamos fazendo como o profeta Abacuque falou aqui? Todavia eu me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação. Estamos já no final do ano. Eu não posso nem falar caminhando, porque está aqui às portas. Poucas semanas para findarmos mais um ano. E na prática não muda nada. É muito na teoria, é muito no calendário, é muito no plano das ideias, mas na prática você vai dormir e nem vai dormir, porque normalmente você fica acordado de 31 para 1º, e virou ali e já passou o ano. E não tem nada daquele misticismo todo de que é uma virada do ano, é isso, aquilo, porque na prática é um dia com outro qualquer. É um dia no qual Deus também pode transformar, também pode mudar, mas é muito mais determinante aqui dentro do que efetivamente o que eu vou fazer no meu dia. Eu tenho que pensar, esse ano 2025, eu fui grato a Deus? Eu estou sendo grato ao Senhor? Estou sendo grato a pessoas? Talvez tenha sido um ano no qual você conheceu pessoas novas. Você viveu algo novo, você experimentou sensações, sentimentos diferentes, e que talvez você não estava preparado para aquilo. Talvez você não tenha se acostumado ainda com sua atual realidade, com sua atual circunstância, com o que Deus fez na sua vida. Ainda assim, você está sendo grato. Paulo diz aqui, deem graças em todas as circunstâncias. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Não é a minha vontade. É a vontade de quem? De Deus. Ah, pastor, mas aconteceu isso, dê graças a Deus. Ah, pastor, mas isso aqui, dê graças a Deus. Ah, pastor, está muito bom as coisas para mim, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Nós fazemos naturalmente essa reflexão acerca dos nossos dias. Temos que fazer isso diariamente, mas muitas vezes esperamos essas datas mais marcantes para lembrarmos de como foi o nosso ano, lembrarmos do que aconteceu. Eu preciso compreender que a gratidão não é negar a realidade, mas é crer que Deus está acima dela. Quando você compreende que Deus está acima da sua realidade, você vai ter inúmeros motivos para agradecer. Você vai parar e vai começar a listar todo o cuidado, todo o amor, toda a disposição que Deus teve para comigo, para com vocês. E você vai falar, quão miserável eu sou, que reclamo mais do que agradeço. Quão imprestável sou eu às vezes, que não olho tudo que Deus fez na minha vida e fico me apegando ao que Ele não fez. Nossa, a realidade é essa. Mas Abacuque diz, todavia, me alegrarei. Olhe, nada do que eu espero aqui, tudo isso pode não acontecer. Se ainda isso for realidade na minha vida, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Abacuque descreve aqui uma realidade que era uma ausência de frutos, era uma escassez total, era uma economia falida, era perda de coisas. E talvez você não esteja nem vivendo esse cenário na sua vida. Talvez as coisas estejam até organizadas para você. E aí é que entra um perigo enorme, porque por acharmos às vezes que está tudo bem, que eu não preciso de Deus. Por isso que vira e mexe, Deus faz com que você perca algo, te aperte aqui,
te aperte ali, porque Ele sabe o nosso coração. Ele sabe como nós somos. Ele conhece como filho que nós somos, e Ele um pai perfeito, Ele sabe. Não é esconder a realidade, mas é ser curado da dor daquela realidade. Quando Deus Ele toca, Ele faz a obra por completo. Só que existe um tempo para isso, nós sabemos. Nós estamos vivendo, cada um aqui a sua fase, cada um aqui vivendo a sua realidade, e eu quero que você feche os olhos de forma espiritual e contemple a bondade de Deus na sua vida. Eu quero que saímos daqui e tenhamos ainda o resto do mês de dezembro inteiro pela frente, para que você seja grato. Ninguém vai ser hipócrita e vai falar, não, eu agradeço, Senhor, pelos meus problemas. Ninguém agradece pelos problemas, essa é a realidade. Agora agradeça pela presença dEle na sua vida, mesmo em meio aos problemas. Aí muda tudo. Muda tudo, porque poderia ser muito pior sem Ele, sim ou não? Poderia. Talvez você nem aqui estaria. Olha aí o cuidado dEle. É você ter uma fé sem esconder a sua esperança. É uma fé escancarada. Só quem tem fé diz, todavia me alegrarei. Só quem tem esperança diz, eu vou me exultar no Deus da minha salvação. Só quem tem fé fala, o Senhor está acima de todas as coisas. Ele tem tudo sob controle. Eu não vou temer. Só que tem fé. Porque quem não tem fé se amedronta, se fecha ali em um cenário caótico e morre. Essa é a realidade. Quantos nós conhecemos que entraram em uma tristeza profunda, em um problema profundo, até mesmo ceifaram as suas vidas porque não aguentaram. Por quê? Porque não tinham o Deus que dá alegria. Ele estava disponível, mas não buscaram, não procuraram aquele Deus. Gratidão não é fechar os olhos para o que falta, é abrir os olhos para quem nunca faltou. Ele nunca faltou contigo. Nunca. Pensa que está fazendo uma chamada na sala de aula e tem você e Deus. Deus é o professor e você é o aluno. E o professor diariamente faz a chamada. Felipe, presente. Um dia. Segundo dia, Felipe, presente. Terceiro dia, Felipe, nada. Quarto dia, Felipe, nada. Felipe, presente. Agora, se fosse o contrário, Deus, Ele fala presente. Deus, presente. Deus, presente. Porque Ele está presente o tempo todo. O tempo todo, todos os dias. Não tem um dia sequer que você vai se voltar para Ele, de todo o seu coração, e Ele não vai falar assim, não, hoje eu não quero contato com você. Não, hoje eu não preciso de você. Não. Todos os dias que eu precisar dEle, Ele vai estar disponível. Disponível. Eu tenho que ser inteligente de querer isso todos os dias. De falar, Senhor, o que eu mais quero na minha vida é mais de Ti. O que eu mais quero para o ano que vem é ter mais relacionamento contigo. O que eu mais quero para o ano que vem é desfrutar da Tua paz, do Teu amor, da Tua presença na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, em todas as áreas da minha vida. O que eu mais quero é isso. É ser grato. Abacuque, ele aprendeu que Deus não é bom porque a figueira floresce. Deus é bom porque Ele é Deus. Nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas Deus não faz, e você fala, Deus, não fez. Hoje eu não vou orar porque eu estou chateado. Hoje eu não vou falar com Deus, hoje eu não estou afim de fazer tal coisa hoje, porque Deus não fez o que eu queria que Ele fizesse. Meninice nossa. A gratidão bíblica não está ligada ao resultado, mas ao relacionamento. Não é o resultado. Tem dias que vocês, como ovelhas, vão me pedir algo como pastor e eu vou falar não. Isso vai tirar todo o crédito de todas as vezes que vocês pediram algo e eu disse sim. Não deveria, mas às vezes acontece isso com Deus. Todos os dias Deus nos concede o fôlego de vida, que é o fôlego de vida. Ou seja, eu preciso disso para viver. Aí é algo que eu queria que Ele fizesse, que não tem nada a ver com a minha existência, com a minha vida, e Ele não faz. Só que Ele não faz, não é porque Ele é um Deus ruim,
Um Deus que não ama você, um Deus que não gosta de você, um Deus que quer te maltratar. Não. É porque Ele conhece você. Ele sabe, no fundo, se você iria ficar bem com aquilo ou não. Se aquilo seria uma oportunidade para você estar mais perto dEle, ou seria uma oportunidade para você estar mais longe dEle. Então Ele filtra isso. Eu não consigo fazer esse filtro. Infelizmente, na nossa vida tem coisas que eu só vou saber depois que eu tiver uma atitude errada. Por isso tem que vigiar sempre. Vigiai e orai. Para que eu não ande com pés vacilantes. É uma vida de constante oração. Mas Abacuque ele fala: todavia eu me alegrarei. A gratidão dele se baseia em 3 certezas. Primeiro, Deus ainda está no controle. Deus ainda é fiel. E Deus é suficiente. O controle está nas mãos de quem? Dele. Ele é fiel. Não muda. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. E Ele é suficiente. Quando você recebe algo que é suficiente, a tendência é que essa gratidão seja algo natural. Aqui tem uma água. Meu pai poderia comprar um garrafão de 20 litros e colocar aqui em cima. É suficiente? Não precisava, é exagero. Ainda assim eu posso agradecer por isso? Posso, mas precisa disso? Não. Deus ele avalia isso também. Filho, você não precisa de 20 litros. Você precisa só de 300 ml. Senhor, obrigado por 300 ml. Porque é isso que vai fazer com que eu fique hidratado aqui durante 30 minutos de pregação. Só que isso não acontece somente aqui, acontece todos os dias nas nossas vidas. É porque nós temos a capacidade incrível de querermos sempre mais. E a gente não se acostuma com o contentamento, com o que Deus já nos deu. Olha a família que você tem. Olha o trabalho que você tem. Vou puxar a sardinha, olha a igreja que você tem. Tudo isso é motivo de gratidão. É motivo do amor dele conosco. Como é que você estava há um tempo atrás? A gratidão é a chave que protege a nossa mente e o nosso coração. Quem é grato tem uma redução significativa de ansiedade. Porque você aprende a agradecer. Você aprende a ser grato pelo que você tem. Você aprende a ser grato a Deus em tudo. Então, se você agradece a Deus, mesmo passando pela luta, isso está fazendo com que Ele se alegre. E a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu quero ser forte, ficar forte, eu preciso alegrar o coração de Deus. Então, se eu alegro o coração de Deus sendo grato a Ele, Ele vai me fortalecer. E aquilo que antes ficava aqui, na minha mente, Ele vai limpando. Ele vai tirando e eu vou vivendo de forma plena, de forma satisfeita, de forma contente, de forma alegre. É o que Ele quer. A gratidão, ela gera paz. Ela protege as nossas emoções. Ninguém quer estar perto de pessoas ingratas. Alguém quer? Ninguém quer. Se nós fazemos algo para o próximo, naturalmente nós iremos receber um obrigado. É padrão, nós aprendemos assim. Quer dizer que todo mundo faz isso? Não. Tem pessoas que ainda falam que é mais do que obrigação. Eu não pedi, ainda fala assim, eu não pedi, fez porque quis. Tem ainda os malcriados que agem assim. Todos os dias nos depararemos com situações como essa. Mas não é porque uma pessoa faz isso comigo que eu tenho que pegar essa informação e replicar. Não, pelo contrário. Porque eu aprendi que o feio fica na cara de quem faz. Eu tenho que ser grato, independente da gratidão de minha esposa, independente da gratidão de meu pai, ou de quem quer que seja. A minha gratidão primária tem que ser a quem? A Deus. Só que naturalmente, por questão de honra, de respeito, nós somos gratos a pessoas. Eu sou grato a cada um de vocês, porque estão aqui confiando o ouvido de vocês a ouvir o que eu tenho para dizer. Porque no fundo, não é somente o que Felipe fala, mas é a palavra de Deus. E a palavra dele é digna de toda confiança. Porque o Felipe aqui, humano, é falho. Mas o Deus que usa Felipe e usa vocês, esse Deus é perfeito. Por isso os nossos olhos têm que estar onde? Nele.
sempre, sempre. A gratidão, ela traz clareza. A pessoa que é grata é a pessoa que ela reconhece as coisas. Ela sabe exatamente ali o que está acontecendo. Ela consegue visualizar Deus em tudo. Porque ela sabe que se não fosse Deus, não teria nada. Se não fosse Deus, nem ali ela estaria. Então, as mínimas coisas é o testemunho de dormir e acordei. Gratidão. Tem pessoas que dormem, acordam e morrem. Porque o negócio de morrer dormindo não existe. Tem que acordar para morrer. Mas tem pessoas que fazem isso. Agora eu acordei, respirei, estou aqui, estou vivo. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado porque hoje eu me alimentei. Obrigado porque hoje, Senhor, eu acordei e tive uma roupa para vestir. Eu saí de casa e fui para o meu trabalho, independente de como foi, porque o Senhor proveu um transporte. Eu fui andando, o Senhor te deu saúde para que você pudesse andar. Tudo. Nós temos motivos diversos para sermos gratos ao Senhor e eu não posso esquecer disso. Por isso que essa gratidão, ela protege a nossa mente e o coração. A ciência, ela comprova que a gratidão, ela regula o sistema nervoso, diminui o cortisol, fortalece a memória positiva e aumenta a resiliência. É ciência. Há estudos, eu não vou dizer aqui quais foram os estudos, mas há estudos científicos que comprovam isso. Pessoas que são gratas são pessoas mais resilientes. Ou seja, é aquela pessoa que passa por uma situação danosa, traumática às vezes, mas ela consegue pegar aquela informação, aprender e avançar e ressignificar aquilo. É a resiliência que precisamos diariamente. Seja grato. Memória positiva. Quero trazer à memória o que traz esperança. Sempre que você lembra do que Deus já fez, naturalmente vem gratidão no coração. Senhor, Tu és o Deus que fez aquilo lá atrás. Mas o Senhor não mudou. E eu creio que o Senhor continuará fazendo hoje e sempre na minha vida. Aí Deus vai e faz, abre portas. Estou vendo o coração grato. Eu vou fazer. Eu vou agir. Onde há gratidão, há paz. Onde há ingratidão, há inquietação. Pessoas ingratas são pessoas inquietas. Inquietas. Nada está satisfeito. Nada está bom. Sempre foca no pior. Sempre foca nos problemas. É o famoso pessimista. Ele só vê o lado ruim das coisas. Nunca vai olhar e enxergar o que Deus já fez e o que Deus ainda faz. Nunca vai ser assim. A ingratidão, ela tem capacidade de criar tempestades. A ingratidão. Mas a gratidão, ela cria caminhos. Quando você se torna ingrato, isso acontece. Jesus, ele certa vez curou quantos leprosos? 10. 10 leprosos. Curou. Vai, se apresenta ao sacerdote. Os 10 foram, ainda estavam normais. Mas no caminho, eles perceberam que algo tinha acontecido. 9 avançaram. Mas 1 voltou. Que sejamos aquele que volta sempre. Aquele que reconhece sempre o que Deus fez. Que talvez o fazer não foi imediato. Talvez não seja hoje, quando sair daqui do culto. Mas é no caminho da casa. Talvez seja até finalizar o ano. Ainda tem tempo para fazer. Sabia que Deus ainda opera em dezembro? Sabia que Ele ainda faz milagre ainda em dezembro? Ele não tira férias não. Não tem recesso para Deus não. Pode ser o último dia do mês, do ano, não importa. Deus ainda faz. Deus pode fazer. Eu quero sair daqui nessa noite com o seu coração alegre. Grato a Deus. Grato. Porque a gratidão, ela cria caminhos. Ela destrava aquilo que Deus quer fazer. Ela abre portas. Ela amplia percepções. Ela atrai o favor. Quando você é grato, naturalmente, pessoas chegarão até você e lhe abençoarão. Pessoas vão chegar e vão conduzir de uma forma diferente. Eu repito, eu decidi aprender a tocar violão.
Vou até pedir ajuda ao meu amigo aqui, Iveson. E eu fui em um local, na casa de minha tia, e vi um violão parado lá. Aí perguntei, minha tia, de quem é esse violão? Aí disse, seu primo. Tá bom, peguei a informação, guardei. Mandei mensagem, Éder, vi que tem um violão na casa de minha tia, ela disse que é seu. Você está usando? Tem interesse em vender? Ele falou, Lipe, não estou usando, está parado. E não tenho interesse em vender não. Pode ficar, é seu. Pronto, ganhei, favor. Quando nós somos gratos a Deus, e eu digo que eu me considero uma pessoa grata, Deus abre portas. É um violão que deve estar custando em média uns R$700. Deus me presenteou com o violão. Então sim, Deus ele faz de forma sobrenatural as coisas. Não precisa ser uma casa própria, não precisa ser um carro do ano, não precisa ser uma viagem com tudo pago para as Maldivas. Não, tudo isso é bom, é bênção. Todos nós queremos isso, não está nada de errado em querer isso. Agora comece sendo grato a Deus pelo que você tem hoje, pelo que você faz no seu dia a dia, pelo desejo que Ele te deu de querer viajar, porque tem gente que nem desejo tem. Tantas coisas que nós temos que parar de reclamar e passarmos a agradecer. Agradecer mais. A gratidão, ela muda ambientes, tanto internos como externos. Tudo isso é gratidão, porém a ingratidão, ela fecha oportunidades. É aquela pessoa que sai do trabalho, por exemplo, com as portas fechadas. Porque ela saiu destroçando tudo, acabando com tudo. Por causa de talvez um problema único que aconteceu. Isso não é só trabalho, isso em família, isso em igreja, em tantos lugares. E aí você sai com dificuldade. A ingratidão, ela endurece o coração, ela gera amargura e produz cegueira espiritual. Pessoas ingratas, elas não conseguem enxergar o favor de Deus. Não conseguem. Elas vão enxergar apenas os malefícios, apenas as dificuldades, apenas os problemas. Não queira ser cego espiritual por causa de ingratidão. Aprenda hoje a dar graças a Deus em tudo, a louvar o Senhor por todas as coisas. É isso que Ele quer. Gratidão é mais do que uma boa educação, é uma boa teologia. É espiritual a gratidão. Às vezes nós não somos gratos. Vocês me conhecem, estão me conhecendo, o meu perfil aqui, eu tenho um entendimento e tenho uma visão acerca de Deus sobre falar sobre dinheiro na igreja. Isso é algo que Deus me direcionou de uma forma muito específica e eu vou seguir exatamente o que Ele falou comigo. Mas às vezes é importante pontuarmos alguma coisa, principalmente em cultos, porque às vezes nós achamos que nós não devemos ou que nós não podemos ser gratos a Deus com nossos recursos, por exemplo. Ah, pastor, mas o que eu tenho é tão limitado, eu sei disso. É tão apertado, eu sei disso e Deus sabe também. Não tenho a menor dúvida disso. Isso não pode ser jamais um empecilho, um problema para que você deixe de ser grato a Deus nisso. Porque lembra da viúva? A viúva, ela foi ofertar ali. E tinha um monte de gente dando ofertas mirabolantes e falando coisas, um monte de coisa. E aí aquela viúva vem com a única moedinha que ela tinha e ela coloca aquilo ali. Ela coloca aquilo e Jesus fala ali, olha ali, a maior oferta foi dela, porque ela deu tudo. Não estou pedindo para que vocês deem tudo, não é isso. Eu quero só que vocês compreendam que não é a quantidade, mas é a qualidade, é o princípio. É você estabelecer o princípio. Se Deus te deu algo, se Ele confiou a você algo, é porque Ele sabe que você é capaz de administrar aquilo. Então lembre-se dele. Senhor, isso aqui não é porque é uma regra. Senhor, eu estou aqui ofertando na tua casa, eu estou aqui separando aqui o meu dízimo. Não é porque é uma obrigatoriedade, é porque eu sou grato, porque o Senhor não tem deixado que nada falte. E eu sei que
é uma semente que eu estou semeando, e isso vai frutificar no teu reino. E naturalmente isso vai voltar para mim também, porque eu estou inserido nesse contexto. Gratidão é ser grato pelo que Deus te dá, ser fiel no pouco, e no muito eu lhe colocarei. É Bíblia, eu não estou inventando nada para vocês aqui não. Então, seja grato ao Senhor. A gratidão, ela transforma pouco em suficiente e sofrimento em testemunho. Jesus estava vindo de uma jornada, pessoas o acompanhando, de repente ele prega, e depois que prega dá fome, te digo isso. Jesus fala: o que é que tem para comer aí? E aí vem o discípulo e fala: olha, nós temos 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes, será que daria para alimentar uma multidão? Lógico que não. É como eu pegar, tem uma coxinha que eu tenho aqui, e tenho aqui aquela coquinha de 250 ml, para a gente repartir aqui para todo mundo aqui. Cada um pode comer isso aqui, mas vai ficar satisfeito? Não. Mas quando estamos com Deus, tudo é diferente. Só que foi o que Jesus fez: pegou os 5 pães, os 2 peixes. Bota aí, por favor, João 6,16. Olha aí o que ele disse. 6,11, me perdoe. Então Jesus tomou os pães e deu o quê? Deu graças. O que é dar graças? Agradecer. Pelo quê? Pelo pouco. Eram 5 pães, 2 peixes. E os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Se eu tivesse lá, eu quero 10, ia ter 10 para mim. Paulinho falou: eu quero 5 peixes, ia ter 5 peixes para você. Porque o pouco na mão do Senhor, não é que é o muito a gente fala totalmente, mas é o suficiente. Se o suficiente for muito, vai ser muito. Se o suficiente forem 3, serão 3. É porque a gente sempre quer o que? No superlativo, eu quero sempre mais. É a famosa mania de grandeza. Não, se não tiver o Promax, né? A gente viu essa realidade do Promax. Não, tudo é o Promax. Para tudo, só que nem sempre o que Deus tem para você vai ser o Promax. Eu tenho que entender isso. Assim, sabe o que a Bíblia diz? Que os pobres sempre existirão. Tem pessoas que vão trabalhar um monte de coisa, mas na prática vai continuar sendo. Porque é o que Deus está dizendo. Deus chamou todo mundo para ser rico? Não, gente. Não. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Ou seja, o reino do Senhor não é sobre ter, é sobre ser. Deus vai nos abençoar e tem nos abençoado, tem nos proporcionado conforto, coisas boas? Sim. É fruto de promessa também isso, mas isso não pode ser o meu objetivo. Eu só vou agradecer quando eu tiver isso tudo. Não, você nunca vai ter. A gratidão, ela antecedeu a abundância. Vem antes. Deleita-te no Senhor. Descansa no Senhor primeiro, e depois Ele vai conceder o que está no teu coração. Primeiro eu sou grato, depois Ele faz. Primeiro eu coloco minha fé em ação, depois Ele faz. Primeiro sou eu. E repito, a minha parte, a nossa parte, é a parte mais fácil. Mais fácil. Porque eu, sinceramente, não teria capacidade de pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão. Só Ele pode fazer. Só Ele. Paulo e Silas na prisão estavam sofrendo ali porque estavam presos. Mas o sofrimento deu causa à reclamação? Não. O sofrimento deu causa à louvorzão. Porque era meia-noite. Eles estavam reclamando: estou com fome, meu Deus do céu, por que Deus permitiu que eu fosse preso? Não, Silas, bora adorar aqui. Vamos louvar a Deus. Vamos orar, vamos clamar, porque fomos presos, porque estávamos pregando a palavra, porque estávamos ali anunciando o Evangelho de Cristo, pronto. Ele viu o quê? A intenção. Não é uma prisão que vai paralisar você. Não é o sofrimento que pode paralisar você. Não é o não que você recebe que vai paralisar você. Não. Eles agradeceram, eles oraram, louvaram. O que aconteceu? Terremoto. Só que o terremoto veio antes ou depois do louvor? Depois. Primeiro uma atitude nossa. Louvaram o Senhor.
adoraram o Senhor. A gratidão veio antes do livramento. Primeiro vem a gratidão, depois vem o livramento. Primeiro vem a adoração, depois vem o livramento. Primeiro vem a busca, a fé, a constância, depois vem o livramento. Eu preciso entender isso, compreender isso. E por fim, como ser grato, mesmo quando a figueira não floresce? Primeiro, relembre a fidelidade de Deus. Relembre. Segundo, olhe para a presença, não para a ausência. Terceiro, proclame gratidão como disciplina, não como emoção. Não é ser um emocionado que vai agradecer aleatoriamente. Não, não é isso não. É ter razão. Senhor, eu estou te agradecendo por isso. É aquela oração, Senhor, obrigado por todas as coisas. Funciona, porque é oração. Não vou dizer que não funciona. Mas será que você não consegue realmente ser mais exato na sua gratidão? Conseguimos. Porque se deixar, você vai falar um bocado com um monte de gente, assuntos que não tem nada a ver com Deus. Agora, quando para ser grato, é difícil. Precisamos contar os livramentos que nós recebemos. Todos os dias o Senhor nos livra. E agradecer por tudo, porque se você está aqui, é porque Ele te guardou. Se Ele permitiu você hoje viver o tempo que você viveu, a idade que você tem hoje, é porque Ele permitiu isso. E às vezes a gente não compreende o tempo determinado para cada coisa, como diz lá em Eclesiastes 3. Mas há sim um tempo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Tudo tem um tempo e um propósito. E eu preciso agradecer a Deus por esse tempo. Senhor, obrigado pelo tempo que eu vivo hoje. Porque eu creio que o tempo que eu vivo hoje é um tempo preparado para o meu crescimento. É um tempo preparado para o meu aperfeiçoamento como pessoa. É um tempo preparado para que eu consiga ir para águas profundas. Para que eu mergulhe em Tua presença. Para que eu crie verdadeiramente raízes em Ti de gratidão, de amor. Porque às vezes você não vai entender nada. Às vezes você não vai compreender nada. Às vezes você vai achar que para você é muito mais difícil do que para todo mundo. E pode até que seja assim para você mais difícil. Todavia, se alegre. Todavia, dê graças a Deus. Todavia, adore ao Senhor. Porque você fazendo isso, eu tenho certeza que a prova ela tem validade. No tempo que Ele determinou, vai acabar. Virão outras, sim, mas essa vai acabar. Nenhuma dor, ela é eterna, vai passar em um momento. Agora coloque a sua fé em ação. Que nessa noite, essa gratidão inunde o seu coração. Que você apenas seja mais grato ao Senhor. Deixar de lado a ingratidão. Sempre que a ingratidão quiser bater na sua porta, falar mais alto, fale, está repreendido em nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo que eu tenho, obrigado pela minha família, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem me concedido, obrigado pela Tua presença na minha vida. E vai falando, vai agradecendo a Deus. E aí o mais é com Ele. Amém? Feche seus olhos, vamos. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, porque mesmo sem entender, nós queremos confiar em Ti. Mesmo quando não enxergarmos, Deus, o fruto, a provisão, a porta sendo aberta, nós queremos nos alegrar em Ti. Queremos, Deus, ter contentamento com a Tua presença, com a Tua graça. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós queremos sair daqui nessa noite, Deus, convictos de que seremos mais gratos, teremos mais fé, seremos mais felizes em Ti, porque Tu és a razão da nossa felicidade. Tu és o nosso maior amor. Tu és a nossa plenitude de vida. Senhor, muito obrigado por isso, Senhor. Te damos graças, Pai, pelo nosso dia. Te damos graças, Deus, por cada um que está aqui. Cada um que renunciou a algo importante, disse sim, Deus, para este dia. Senhor, contempla cada coração, cada família aqui representada, cada lar aqui representado, Senhor. Que nesse momento o Senhor possa ir, Deus, em lares e tocar e fazer transformações, Deus, e mudar cenários. Pai, que essa mensagem faça morada em nossos corações e que possamos colocar em prática, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Aplauda o Senhor.